Oi, turminha, tudo bem? Vamos para mais uma aula não presencial, dessa vez de História, 15/5/2020, Colégio Monte Claro. Hoje nós vamos falar do movimento tenentista. Que é isso? Nós não estamos falando das revoltas da Primeira República? O movimento tenentista foi uma dessas revoltas, desta vez realizada por jovens que participavam do exército na época e que se sentiram contrariados, iludidos, né? Ludibriados, vamos dizer assim, traídos por uma república que era fraudulenta. O que é uma república fraudulenta? É quando o governo se diz democrático, né? O governo democrático é aquele que é eleito pelo povo, que tem que trabalhar pelo povo. E, na realidade, as eleições eram cheias de fraudes, cheias de roubo, porque o voto não era secreto. Se o voto não era secreto, as pessoas que eram candidatas e que tinham mais poder acabavam forçando aqueles que votavam a votarem em quem eles queriam. Por exemplo, os donos de terra, que eram muito poderosos, forçavam as pessoas a votar em quem eles queriam. Quem é que votava naquela época? Não eram só os homens e alfabetizados? Então, eram pouquíssimas as pessoas que votavam. Assim, ficava fácil do governo controlar quem é que eles queriam que fosse eleito, ou grupos poderosos, fazendeiros poderosos, tinham mais facilidade de dizer quem é que eles queriam que fossem eleitos. Vamos dar aqui uma olhadinha. No texto? Olha só, nós temos aqui movimentos tenentistas. Os movimentos tenentistas ocorreram durante o governo de Epitácio Pessoa, e esse governo foi de 1919 até 1922. Jovens do Exército Brasileiro, insatisfeitos com a política do Brasil, articularam uma série de manifestações. Articularam quer dizer que eles promoveram, eles realizaram essas manifestações. O que eles queriam, na verdade, com essas manifestações? Eles queriam era a modernização e a moralização do Estado, né? O que é Estado nesse caso? Nesse caso, quando fala Estado, nós estamos falando de toda a nação, do país. E quando fala Estado, está falando das pessoas que governavam o país. Aqueles que eram as pessoas que conduziam as leis do país. Então, eles queriam que o Estado fosse um pouco mais moderno, a forma de gerir, a forma de administrar o Estado fosse mais moderna, né? E mais moralizada. Moralizada quer dizer que as coisas que estavam na lei deveriam ser cumpridas. Tanto é que está lá embaixo, cumprimento das leis. Outra coisa que eles queriam era o voto secreto e ensino público gratuito. Olha só, naquela época não existia escola para todo mundo. Então, eles queriam que passasse a existir uma escola gratuita, né, para todas as pessoas que quisessem estudar. Também desejavam a industrialização do país, porque na Europa já existiam muitas indústrias e o comércio de lá já era mais intenso, e eles queriam que isso também acontecesse no Brasil. E deveria ser o governo que deveria trazer essas indústrias para cá, porque naquele momento o Brasil era totalmente agrícola. A nossa economia, o dinheiro que se produzia dentro do país, era todo baseado nos produtos agrícolas, ou seja, na agricultura e na pecuária. Não existia indústria ainda no país, era muito pouco, muito pequeno o grupo de indústrias que aqui existia. Então, eles queriam que modernizasse, trouxesse mais indústrias para cá. Esse movimento ficou conhecido como tenentismo, esse que eu acabei de falar, né? Dos tenentes do Exército. Nesse período, aconteceu também o episódio conhecido como os 18 do Forte. Isso aí vocês vão ver em história ainda, lá no ensino fundamental, parte 2, 7º ano, 8º ano. Esse 18 do Forte foi o seguinte: no dia 5 de julho de 1922, um grupo do Exército, de jovens do Exército, fizeram uma manifestação contra a eleição de Arthur Bernardes, que eles julgaram que foi
fraude. A eleição dele aconteceu de forma errada. Ele não tinha direito de ser eleito, porque houve mais votos do candidato oposto, e ele quem foi eleito. Só que, durante a noite, a maior parte dos militares desistiram do movimento. E só 18 que ficaram, que foram 17 militares e uma pessoa civil. Civil quer dizer que não é do exército. Esses fizeram a caminhada até o palácio do governo, deixando claro que eles não aprovavam o que tinha acontecido. E nesse confronto, o governo acabou matando 16 dessas 18 pessoas. Então, o movimento ficou conhecido como 18 do Forte, uma maneira muito trágica, né? A maneira como terminou, mas ficou marcado aí na história esse movimento desse pessoal do exército. Aconteceu também um levante. O que é levante? É um grupo de pessoas que fazem um movimento, viajam, circulam, tentando convencer as outras pessoas de que aquela ideia que elas têm é o correto e que aquilo ali deveria acontecer. Esse levante, liderado por Luiz Carlos Prestes, ali está faltando um S, esse levante liderado por Luiz Carlos Prestes, ele ficou com o nome de Coluna Prestes. E eles saíram percorrendo o interior do Brasil, viajaram durante 2 anos, foi de 1925 até 1927, eles estavam percorrendo o Brasil, levando as ideias para o interior do país, para ver se as pessoas aderiram a esse pensamento deles e isso passasse a ter uma maior importância dentro do Brasil. O que eles queriam? Primeiro, eles queriam a renúncia do presidente. Eles queriam também o voto secreto, porque o voto era aberto, as pessoas sabiam em quem você votou. E queriam também a liberdade de imprensa. O que é liberdade de imprensa, tia? Liberdade de imprensa é quando os jornais, o rádio, a televisão pode dar as notícias sem ser cerceado, ou seja, sem ser monitorado. O governo proibia a imprensa de escrever o que queria. A imprensa, os jornais da época, o rádio, só podia dar as notícias que o governo queria que fossem dadas. Aquelas outras notícias que eles sabiam que eram importantes, igual hoje, por exemplo, o jornal fala do presidente, fala dos governadores, conta o que aconteceu, e naquela época não podia, só podia falar o que o presidente deixasse. Também eles queriam a igualdade entre os 3 poderes. A gente sabe que o que governa o nosso país, o país nosso, ele é dividido na liderança lá em cima do governo, existem 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Naquela época, o executivo é que estava comandando tudo, a maior força, o maior poder estava na mão do executivo. E aí eles queriam que os 3 poderes tivessem uma igualdade de poder, né? O executivo não poderia interferir nas decisões do judiciário, assim como o legislativo também não poderia e o judiciário não poderia interferir, a não ser que fosse alguma coisa fora da lei. A coluna Prestes se desfez em 1927 com pouca adesão. Acaba que o pessoal do interior do país não aderiu muito. Às vezes até por medo de repressão do governo, por medo de sofrer alguma retaliação, não é? Qualquer coisa a gente vai se falando mais, tá bem?